Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre campanha de oração no lugar secreto. Eu quero trazer esse tema aqui para que os meus irmãos venham mergulhar mais profundo na oração, porque é orando que a gente conhece mais a Deus, passamos a ter mais intimidade com Deus, passamos a entender melhor a palavra de Deus, passamos a se comunicar melhor, passamos a ser semelhante a Ele, passamos a ter a atitude de Jesus Cristo no nosso decorrer do nosso dia a dia. Então eu quero trazer esse tema aqui para poder avivar a sua vida espiritual. Eu quero ler juntamente com vocês em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer bem assim: E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus chama o seu povo. Se meu povo se humilhar e orar, então é necessário orar, mas orar com sinceridade. Porque não adianta nada você dobrar o joelho e só fazer uma seleção de pedidos e mais pedidos. A Bíblia menciona que devemos buscar primeiramente o reino dos céus. Amém? Primeiro é o reino, primeiro é a glória, primeiro é a eternidade, primeiro é a sua salvação. Porque o seu carro, a sua casa não irá comprar a salvação. Nada compra a salvação. Amém? Como que iremos alcançar a salvação em Deus? Como que iremos alcançar uma vida espiritual com Deus, sermos cheios da glória de Deus? Orando, se humilhando, estando aos pés de Jesus. Mas, como eu disse, com sinceridade, com total entrega, com total verdade. Porque Deus ele não habita em um coração sujo, em um coração onde há mentira, aonde há só interesse. Ele habita em coração puro. Por isso que ele falou que devemos ser como uma criança. Porque, sendo assim, nós teremos a presença. Como fazer uma campanha de oração no seu lugar secreto? O seu lugar secreto, eu digo que é um ambiente onde você vai ficar quietinho ali, fazendo a sua campanha de oração. A primeira coisa que você irá fazer é pedir uma direção a Deus. Não faça nada sem a direção de Deus, porque tem muitas pessoas que iniciam um propósito com Deus, uma campanha de oração e terminam no meio do caminho. Por quê? Porque fizeram sem a direção de Deus. Mas quando se trata de campanha, você tem que ser fiel à campanha que você irá fazer para Deus. Porque a Bíblia mesmo fala que é melhor que não façais voto. Porque Deus ele está no céu e você está na terra, para que as suas palavras não venham cair por terra no mundo espiritual. A palavra do crente é sim ou não, não. Se você falar, eu vou fazer tantos dias e não fizer, as suas palavras vão cair por terra, tudo aquilo que você fez não valerá a pena, vai ser em vão. Então você tem que pedir uma direção a Deus antes de iniciar esta campanha de oração. Amém? Quando você orar em prol a essa direção vinda por Deus, Deus irá te dar o tema desta campanha, o tema deste propósito de oração. O Espírito Santo ele vai implantar no teu coração uma palavra-chave. Essa palavra se encontra na Bíblia, na palavra dele. Toda vez que orar, você vai orar sempre mencionando a palavra que Deus te der. Uma palavra-chave, uma palavra que vai destravar no mundo espiritual, na sua vida espiritual, porque tem muitas pessoas que estão com as suas vidas espirituais travadas no mundo espiritual, não falam mais em línguas estranhas, muita frieza espiritual, muita luta, muita batalha espiritual e por muitas das vezes você dá lugar ao desânimo. Então você precisa de uma palavra-chave dada pelo Espírito Santo de Deus e você vai orar em cima disso para que o Espírito Santo de Deus venha te renovar no momento desta campanha de oração. Amém? Sendo assim, Deus te deu uma palavra-chave, o tema principal dessa campanha. Você vai definir o método da campanha de oração. Você vai escolher o horário, você vai escolher os dias que você vai estar em propósito de oração. Você vai escolher direitinho quais são os dias que você está com a rotina mais ou menos, que você não esteja muito agitado durante a sua semana. Você vai escolher um dia calmo, tranquilo,
para poder fazer a sua campanha. Você pode determinar os dias que você irá fazer esta campanha. Seja de 7 dias, seja de 3 dias, seja de 15 dias, seja de 21 dias, mas seja fiel aos dias determinados por você. Campanha de oração para você se entregar, mergulhar, você ser cheio do poder de Deus, cheio da glória do Senhor, você ser renovado pelo Espírito de Deus. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, não confunda as coisas. Eu vou fazer 7 dias de campanha e Deus vai destravar a minha vida financeira e eu vou ter uma cá. Não estou trazendo isso aqui. Estou falando sobre vida espiritual com Deus, porque tem muita gente cheia de dinheiro na poupança, mas vazia de Deus, vazia da presença de Deus. O que adianta ter o bolso cheio de dinheiro e ser pura, ser vazia por dentro? Então, esse método aqui, essa campanha aqui de oração, é para você ser fervoroso diante da presença de Deus. Ter direção de Deus, saber ouvir a voz de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado com fogo, e ter os dons do Espírito Santo, porque quanto mais dons, quanto mais talento, mais armas a gente tem para lutar contra Satanás, então é para isso. Deus fez a minha vida espiritual avançar muito através de campanha de oração. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Através de campanha de oração, eu adquiri entendimento na palavra, porque até por fim, alguns anos atrás, eu não tinha entendimento nenhum, né? Mas eu busquei, fiz campanha de oração, pedi muito entendimento. E eu li uma frase uma vez que quanto mais conversamos com Deus, mais Ele nos direciona, mais nos tornamos semelhante a Jesus Cristo. E quando eu li essa mensagem, quando eu li essa frase, destravou algo no mundo espiritual na minha vida. Então, eu senti o desejo de trazer esse tema aqui para poder estar ajudando a vida espiritual dos meus irmãos, para destravar, né, para essa chave, né, a chave da oração abrir as portas que irão derramar sobre a sua vida bênçãos espirituais que você tanto precisa. Às vezes você está aí há meses com a sua vida espiritual, sabe que não sai do lugar, você não consegue viver o chamado que Deus tem para ti. Deus te prometeu tantas coisas e você não consegue viver por conta de não ter uma vida de oração, porque é na oração que Deus se revela a nós. Eu lembro de uma passagem muito poderosa, uma passagem que fala muito comigo, fala sobre o altar. Eu lembro que Elias, ele desafia os profetas de Baal. E ali os profetas de Baal, eles não têm medo de Elias, porque eles acreditavam que o Deus Baal responderia com fogo. E sendo assim, eles sobem no Monte Carmelo. E ali os profetas de Baal fazem um altar para adorar o seu Deus. Eles fizeram de tudo e mais um pouco, e o Deus deles não derramaram fogo. Mas a Bíblia vai dizer, eu quero ler juntamente com vocês a oração que Elias fez para o fogo descer do céu. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o meu coração para trás. E o que acontece? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao rego. A oração, ela surge efeito no mundo espiritual, meus amados. Olha a oração que o profeta Elias fez diante da presença de Deus. Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus de Israel. E o que acontece? Deus derrama fogo sobre aquele altar. Mas antes de Deus derramar fogo sobre o altar de Elias, Elias reparou o altar. Elias consertou aquilo que estava estragado, aquilo que estava sujo. Elias limpou o altar. Então é necessário, amados, a gente se limpar, a gente se purificar, porque no momento ali em que a gente orar, o fogo vai cair. Deus vai derramar fogo. Eu lembro perfeitamente que eu, nova convertida, eu não conhecia muito bem a palavra do Senhor, eu estava aprendendo ainda. E eu lembro que Deus falava, ore, 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 ore. E eu lembro muito bem do missionário Davi Miranda, na época da rádio, da Voz da Libertação. A minha mãe sempre ouvia a rádio Deus Amor. E eu lembro que uma vez eu estava com o coração muito triste, mesmo, porque eu estava sofrendo grandes perseguições, né, na igreja.
E ali eu estava com os joelhos dobrados na hora nona, meio-dia em ponto, em jejum e fazendo campanha de oração, mesmo fraquinha. E ali eu não tinha palavras, porque vai ter momento em que você não vai conseguir falar. Vai ter momento em que você não vai conseguir expressar palavras para Deus. Você só vai conseguir chorar. Mas só que as suas lágrimas também têm poder no mundo espiritual. E ali as minhas lágrimas descendo no meu rosto, eu lembro perfeitamente que o saudoso missionário Davi Miranda, na época que ele era vivo, ele orava muito e eu seguia muitas orações dele. Eu lembro perfeitamente que eu aprendi também a orar muito com ele. E eu lembro que ele falava: Senhor, visita essa jovem que está chorando, visita ela, dá força para ela continuar orando, porque é da oração que ela vai vencer essa guerra. E ali eu tive resistência, ali Deus me deu resistência no mundo espiritual. E eu venci muitas guerras através da oração. Então ore, igreja, ore, porque a chave ainda é a oração. A chave para destravar muitas coisas é a oração. Ore intensamente, busque a Deus em oração, porque quanto mais oração, mais semelhante a Ele a gente fique. Outra coisa também que eu quero compartilhar com os irmãos. Toda vez que você vai iniciar uma campanha com Deus de oração, o diabo ele vai fazer de tudo para você não terminar. Primeiro dia é uma batalha. Primeiro dia você vai entrar em uma guerra espiritual e você precisa ser resistente. Resistente às picuinhas, o bate-boca, a contenda. O diabo vai usar vários meios para poder atingir a sua vida espiritual. Então você precisa permanecer ligada com o Senhor para você não ceder, né, a sua carne e você dar lugar para o diabo e você acabar encerrando a sua campanha, não terminando a sua campanha. Então você tem que vigiar 100% mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque teve acho que um mês atrás, eu iniciei uma campanha de 7 dias de oração. E ali eu também iniciei juntamente com o jejum. E para Deus destravar algo no mundo espiritual, na minha vida espiritual. Porque eu estava sentindo que tinha algo travando a minha vida espiritual. Então eu fiz no intuito de Deus movimentar algo na minha vida espiritual. E eu queria viver um extraordinário de Deus. E eu lembro que no primeiro dia de campanha, diante de Deus que eu estou falando, quando eu iniciei 9 da noite, mas eu não tinha jantado nesse dia. Eu falei: Senhor, hoje eu não vou jantar, só vou almoçar no dia seguinte, eu vou fazer jejum total. E eu quero que o Senhor destrava a minha vida espiritual. E eu lembro que 9 da noite, quando eu dobro o meu joelho para orar, o diabo ele se manifesta. O diabo ele tenta jogar tudo no chão para poder me distrair, para tentar me amedrontar a não iniciar a campanha de oração. Mas Deus ele é tão fiel que no momento em que começou a cair as coisas, começou a cair os livros, começou a cair as coisas para poder tentar me tirar o foco, o Espírito Santo ele me encheu de uma forma que eu comecei a sentir. Entrei no mundo espiritual, parecia que Deus estava me colocando ali no mundo espiritual, parecia que Deus estava me colocando armamento sobre mim para eu poder vencer aquele demônio que se levantou contra mim. Então, sendo assim, eu concluí a campanha e Deus me tornou vitoriosa. Deus destravou aquilo que eu realmente busquei. E tenha certeza que Deus irá destravar a sua vida espiritual. Amém? Se vocês quiserem mais vídeos assim, sobre campanha de oração, sobre como que eu faço, eu trouxe aqui o básico, porque às vezes eu faço campanha de 3 dias, campanha de oração de 7 e assim por diante, tá bom? Conforme a minha realidade, amém? E se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar com um irmão ou com uma irmã, com alguém que for, para poder ser abençoado também através da palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, gente. Tchau, tchau, Deus abençoe a sua vida.